Bom dia, meus alunos. Sou o professor Daniel de Souza, professor de trompete do projeto Criar e Tocar, e estarei acompanhando vocês nesse semestre, nessa turma de trompete, tá? Espero que eu esteja com vocês nesse semestre todo, tá? Que possamos ter um bom desenvolvimento, tá? E hoje, começando hoje com a primeira aula do primeiro período de trompete, tá? Vamos começar a aula hoje com a aula número 1 da semana 1, tá? E como conteúdo, tá, da classe de trompetes, tá? Sempre temos aquela primeira aula com o bocal, tá? Com a peça principal do seu instrumento, tá? Que é ela que vai trazer o som ao seu instrumento, tá? Mas para isso, tá? O bocal devemos entender sobre a embocadura, tá? Que é a forma de embocar a peça do instrumento que se chama bocal, tá? Então daí vem o nome embocadura, tá? Então estarei falando algumas coisas hoje sobre a embocadura, que é o primeiro passo para se iniciar no trompete, né? A embocadura. Então a embocadura é a forma apropriada de usar a boca e a língua contra o bocal de um instrumento de sopro ou de metal, que no nosso caso é o trompete, tá? Para que possamos dominar esse instrumento, tá? Então, para que possamos dominar esse instrumento, que é o trompete, devemos ter uma embocadura, tá? Que é a forma de você usar o bocal contra a boca e a língua, tá? Para que você possa executar o instrumento trompete, tá? Então, hoje eu estarei falando algumas coisas sobre o bocal, tá? A primeira coisa é a maneira de segurar ele, tá? É com o dedo polegar e o indicador da mão esquerda, tá? Como assim? Tem uma foto no método de vocês para que vocês possam ver, tá? Na página 4 do método Ascente, tá? Tem uma imagem lá de uma garota tocando trompete, né? E falando sobre a embocadura. E lá tem algumas indicações, né? E quero falar para vocês que a maneira de segurar o bocal é com a mão esquerda, dedo indicador e polegar, tá? Outras coisas importantes, tá? Qual que é a maneira de colocar ele? O local exato de colocar o bocal na boca, né? De fazermos a embocadura, tá? Lembrando alguns passos agora que eu estarei falando para vocês que não podem ocorrer, né? Não podem acontecer com o bocal, tá? A primeira coisa, o bocal tem um aro, ok? Isso aqui chama-se aro, tá? Esse aro, ele não pode ficar na parte vermelha dos lábios, tá? Ela não pode ficar aqui, ó, tá bom? Não pode ficar nessa parte vermelha dos lábios. Por quê? Porque com o tempo, isso aqui pode ir machucando os lábios de vocês. Por quê? Porque vai ficar pressionado, tá? Tem que ser na parte branca, ok? Tá? Então, uma boa parte, mais da metade um pouco, vai ficar na parte de cima dos seus lábios, tá? Na parte branca. E a outra parte do bocal, tá? Apoiada no lábio inferior, tá? Então vai ficar na parte branca o bocal, tá? E qual que é a posição, professor? É aqui no canto da boca? É aqui? Tá? Não, tá? É bem no centro, tá? Referente ao centro do seu nariz aqui, ó, tá? E com a parte de cima do bocal mais para cima, ok? Apoia mais para cima, ok? Tá? No centro da boca, tá? E lembrando, com a mão esquerda, tá? Não aperta o bocal, tá? Não pressione ele contra a sua boca, tá? Porque pode machucar, tá? Então, essa aula de hoje é para falar dessa parte fundamental, que é a embocadura, que é o ato de você embocar o bocal, tá, do trompete. Então, lembrando que essa peça do seu instrumento chama-se bocal, tá? Muito importante essa peça. Então, não deixe cair, não deixe estragar, tá? Porque ela pode ficar presa no seu instrumento se chegar a cair, tá? Então, aí depois já é uma parte mais difícil para poder tirar ela do instrumento, tá? Então, cuide muito bem dessa peça, tá? Lave toda vez que for usar, tá? É uma peça muito importante, tá? E o método de estudo que trabalharemos esse semestre,
no primeiro período é o método Ascent, tá? Então, para iniciar hoje, página 4, tá? Método Ascent, falando sobre a embocadura, tá? Primeiro passo que eu já já falei que não pode acontecer: o aro do bocal ficar na parte vermelha, tá? Da boca, tá? Então tem que ficar na parte branca, tá? Para quê? Para ter maior resistência, porque a parte vermelha é muito sensível, tá? Não pode ter pressão do bocal sobre a boca, tá? Não pode se apertar, não pode, tá? Tem que ficar bem livre, tranquilo, tá? Bem livre, tá? O posicionamento do bocal, tá? Mais da metade do centro, tá? Para cima, na parte de cima superior dos lábios, e a outra parte do bocal só apoiada e no centro da boca, tá? No centro da boca. Outra coisa agora, quando você for praticar, tá? Pega o seu bocal, tá? Sente-se na cadeira, na ponta, ok? Cabeça e pescoço devem estar alinhados, tá? Coluna, tá? Alinhada. E lembrar que você tem que ter concentração na hora que vai estudar, ok? Então, a embocadura será isso aqui, ó. Você sentou na cadeira, tá? Segurou seu bocal com o dedo indicador e polegar, tá? Coloca-se no centro da boca, ok? Com as regras que eu já tinha dito no vídeo, tá? E ó, ok? Irá sair esse som de abelhinha, tá? No começo vocês terão uma dificuldade um pouco mais grande de sair esse som, tá? Mas com o tempo vocês irão se soltando, tá? E o primeiro exercício para começar a sair esse som é praticar esse exercício com a boca, ó, deixá-la mais livre e deixar o ar fluir, tá? É essa vibração dos lábios que acontecem dentro do bocal que produz esse som, tá? Parecendo uma abelhinha, ok? Então, quando você vibra os lábios, ó, tá? Então, comece a treinar desse jeito. Ok? Depois só coloca o bocal, ó. Senta, tá? Na postura certinha. Tá? Então nossa primeira aula de hoje, que é sobre embocadura, bocal, tá? É vocês conseguirem tirar esse som no bocal, tá? Essa é a nossa primeira aula de hoje, tá? Então deixar para vocês a tarefa de hoje, que é vocês pegarem o bocal, tá? Sentar, achar no lugar de estudo, sentar na cadeira, olhar a postura que vocês estão, da coluna, do corpo, cabeça, pescoço, tá? E treinar, ok? Tentar tirar esse som no bocal, tá? Que vai ser fundamental para vocês tirarem o som no instrumento, ok? Ok? Então essa foi a aula de hoje. Muito obrigado. Até a próxima semana, semana 2, tá? Estaremos iniciando a nova aula, tá? Semana 2. E para hoje, tá? Então temos embocadura como primeira aula, tá? É uma semana que estaremos conhecendo vocês, alunos novos, né? Então é uma socialização, tá? E que apresentar que o nosso método será o Ascent, tá? Então eu sou o professor Daniel de Souza, professor de trompete do projeto que vai tocar. Estarei acompanhando vocês no primeiro semestre, tá? Desse ano de 2020, segundo semestre, com aulas remotas, tá? Primeiro semestre com vocês, alunos novos, tá? E segundo semestre de 2020, tá? Muito obrigado, até uma próxima aula.